você vai ouvir 6 relatos de terror reais de profissionais que enfrentaram algo que não deveria existir: aparições, sombras e pacientes que jamais poderiam estar lá. Prepare-se, porque certas assombrações nunca deixam os hospitais. Meu nome é André Silva, tenho 34 anos e trabalho como técnico de enfermagem há mais de 10 anos. Passei por plantões em UTI, pronto-socorro e enfermarias. Sempre achei que o pior da profissão era a dor, a expectativa, a responsabilidade. Mas numa madrugada de outubro de 2018, no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, aprendi que existem coisas que não cabem na rotina hospitalar. Coisas que caminham pelos corredores quando as luzes estão reduzidas e o mundo parece ter deixado de existir. O que vou contar não é fantasia. Eu vi, ouvi e senti, e ainda hoje me recuso a dizer que aquilo foi somente cansaço. Era um plantão de 24 horas. O turno noturno começa calmo, com uma sensação estranha de suspensão. Luzes baixas, monitores que apitam em intervalos previsíveis, passos abafados de quem circula com pressa contida. O Souza Aguiar é um hospital antigo, com corredores compridos e salas que guardam ecos. As paredes têm tons gastas pelo tempo, e o ar, muitas vezes, traz cheiro de antisséptico e doce de remédio. Naquela madrugada em particular, choveu no fim da tarde. O asfalto do centro resfriou e o hospital ficou no limiar entre o vento molhado e o calor das lâmpadas. Isso cria um tipo de silêncio que parece denso, e é nesse silêncio que comecei a perceber as coisas. No meu turno, eu fazia a rotina comum, checava bombas de sonda, conferia sinais vitais, trocava curativos. O pronto-socorro estava mais calmo do que o habitual. Chegavam casos de menor gravidade e alguns pacientes aguardavam regulação para leito. Por volta da 1h30 da manhã, fui até a sala de atendimento do terceiro corredor para verificar um idoso que apresentava febre. Havia poucos profissionais circulando. Uma médica plantonista que fazia burocracia e um enfermeiro coordenador. Tudo dentro do esperado. Eu estava acostumado à monotonia noturna, onde o tempo parece exatamente o mesmo. Saí do leito com a ficha em mãos e percebi, do outro lado do corredor, algo que inicialmente classifiquei como uma equipe passando. Um vulto se movia devagar, encostado à parede. Pensei que fosse um visitante que havia ficado além do horário, ou algum servidor varrendo. A luz do corredor era fraca, luminárias com abajur, e a figura estava parcialmente na sombra. Quando me aproximei, a sensação que tive foi de que havia um deslocamento de temperatura. O ar ali estava mais frio, quase gelado. Olhei diretamente para a pessoa e notei que ela usava uma espécie de jaleco antigo, amarelecido pelo tempo, e que não usava identificação. A postura era reta demais e a cabeça parecia ligeiramente inclinada para a esquerda, em um ângulo que não me parecia natural. Chamei em voz baixa: "Boa madrugada, precisa de ajuda?" A figura não respondeu. Ninguém respondeu. Mesmo com outras pessoas a pouca distância, ninguém havia notado. Eu dei alguns passos adiante e a figura se virou muito ligeiramente, como se me acompanhasse com um olhar. Havia algo na maneira como parava junto à parede, como se esperasse por algo. Eu senti um desconforto rápido, diferente do cansaço. Era uma certeza instintiva de que aquilo não deveria estar ali. Ainda assim, aproximei-me mais, a ficha na mão ficando menos importante do que entender quem estava parado ali. Quando estive a uns 3 metros, percebi que os sapatos eram antigos, de couro gasto, e que a bainha do jaleco tocava o chão. O rosto estava em sombras, mas o que me levou ao limite foi ver os olhos. Eram fundos, sem brilho, como se a pessoa tivesse cavidade onde devia haver vivacidade. Meu corpo reagiu com um reflexo de fuga, mas a minha cabeça, profissional e editorial, me dizia para manter a postura e reagir com calma, como em qualquer atendimento. Foi nesse momento que a figura começou a andar lentamente para frente, sem ruído perceptível. Não era um passo humano normal, era um deslocamento medido, quase sem coordenação natural. Ao dar o primeiro passo, senti algo dentro do estômago desabar. O corredor parecia mais estreito. Uma enfermeira ao longe terminou de preencher um prontuário e virou a cabeça sem notar.
Eu percebi que, por algum motivo, a figura não gerava reação involuntária em outras pessoas, como se fosse visível só para quem precisasse ver. A sensação de presença foi crescendo até que ela ficou a 2 passos de mim. O jaleco tremulou minimamente, apesar da ausência de vento. Ela ergueu uma das mãos, com os dedos finos, e apontou para a porta da sala onde eu havia acabado de sair. Não houve palavra. Não houve som. Eu ouvi apenas o pulsar acelerado do meu próprio coração. Em campo hospitalar, algumas posturas explícitas servem como chamado. Um paciente que aponta algo pode indicar risco. Mesmo assim, antes que eu pudesse reagir, a figura virou o rosto na minha direção e fez um movimento que interpretei como um gesto de despedida. Então virou-se e começou a caminhar em direção ao fundo do corredor, desaparecendo na penumbra onde as lâmpadas eram mais fracas. Fiquei parado por vários segundos. O calor voltou ao corpo como quem acorda de um choque. Chamei o enfermeiro coordenador e descrevi o que vi. Ele riu com um nervosismo contido e sugeriu descanso. Sempre uma resposta prática diante de cansaço de plantão. Quando voltamos ao corredor para verificar, ninguém, absolutamente ninguém, tinha relatado nada. Não havia vestígio no chão, nenhuma marca, nenhuma pegada. Ainda assim, quando verificamos as câmeras do corredor, bloco de supervisão, vimos a imagem da figura, mas com uma imagem peculiar. A gravação mostrava o corredor vazio por um segundo, e então, em seguida, um desfoque que não permitia identificar rosto ou roupa. A figura aparecia como uma mancha translúcida passando pelo corredor. Eu não tenho explicação técnica para o que vi. Já revisei minhas horas de descanso, conversei com colegas e revi as imagens diversas vezes. Não foi reflexo, não foi sono, não foi alucinação coletiva. Aquela figura me mostrou algo que não se encaixa nas minhas experiências profissionais. Uma presença que não busca interação, mas que chama a atenção para lugares e momentos específicos. Saí do hospital naquela manhã com um peso no peito que não se aliviou por meses. Às vezes, quando minha Honda passa por aquele mesmo corredor, eu reduzo o passo e evito olhar diretamente para o lado, porque sei que há coisas no hospital que não pertencem ao mundo dos vivos e que, mesmo assim, continuam a frequentar salas e corredores onde a vida parece se decidir a cada instante. Meu nome é Daniela Vasconcelos, tenho 41 anos e trabalho como fisioterapeuta hospitalar em Belo Horizonte desde muito jovem. Sempre soube que hospitais carregam histórias, e algumas histórias carregam mais do que lembranças. No Hospital das Clínicas da UFMG, onde trabalhei por 13 anos, aprendi que existem coisas que não se movem pela lógica, mas pela presença. E numa noite de fevereiro de 2020, descobri que certas assombrações não surgem com gritos ou portas batendo, mas com silêncio demais no lugar errado. O HC é um hospital grande, cheio de alas, prédios e corredores que parecem não acabar. No setor onde eu trabalhava, o núcleo de reabilitação neurológica, os plantões noturnos eram incomuns, mas naquele período, as reformas exigiam acompanhamento contínuo. O ambiente era composto por salas amplas, barras paralelas, cadeiras de rodas e equipamentos de mobilidade. À noite, a iluminação era reduzida ao mínimo necessário, e tudo ganhava a aparência de depósito silencioso. Naquela madrugada específica, havia algo pesado no ar. A reforma havia deixado umas salas isoladas e outras interditadas. O corredor que levava ao bloco de neuro era longo demais, com apenas 3 pontos de iluminação alternados. Eu já tinha passado a noite inteira transitando por ali, e a sensação de estar sendo acompanhada começou antes mesmo do que eu estava prestes a ver. Eu estava reorganizando equipamentos do dia anterior. As macas estavam alinhadas, as barras de exercícios contidas, os prontuários separados. Havia um cheiro suave de álcool, característico da sala. Tudo estava silencioso. O relógio marcava 00:37. Decidi ir até o depósito buscar faixas elásticas para o turno da manhã. A chave ficava no bolso do meu jaleco, e o caminho até o depósito era sempre o mesmo. Sair da sala de fisioterapia, dobrar à esquerda e caminhar 10 metros até o fim do corredor. Caminhei normalmente,
pensando sobre pacientes que veria na semana, sobre metas de evolução e sobre pequenos assuntos comuns. Nada fora do habitual. Foi quando me aproximei da porta do depósito que percebi uma presença no final do corredor. Havia um paciente parado, de costas, vestindo um avental azul claro, o tipo usado na ala neurológica. Ele ficou imóvel, com a cabeça inclinada levemente para baixo. Inicialmente pensei que fosse Cláudio, um paciente que insistia em caminhar sozinho. Cláudio tinha o hábito de levantar durante a madrugada. Mesmo estando internado por crises convulsivas recentes, saía da cama sem pedir ajuda. Chamei em voz baixa. Cláudio, o senhor não pode estar aqui sozinho. Vamos voltar para o quarto. Ele não respondeu, e nem se mexeu. A postura estava estranha. Os ombros não desciam de maneira natural. Estavam tensos demais, como se o corpo inteiro estivesse travado. Aproximei-me com cuidado. Eu estava a uns 6 metros de distância e já conseguia observar detalhes. A pele dele parecia muito pálida, quase cinza. As mãos estavam ao lado do corpo, mais rígidas, sem balanço natural. Foi aí que tive a primeira sensação clara de que algo estava errado. O ambiente ficou mais frio, como se o ar de repente tivesse perdido calor, e o corredor ficou mais silencioso do que o normal. No hospital, mesmo à noite, existem sons pequenos: ventilação, ruídos de máquinas, macas ao longe, passos esporádicos. Mas ali, perto daquela figura, tudo estava vazio demais. Continuei chamando. Cláudio, o senhor está me ouvindo? Vamos voltar. A figura não reagia, mas percebi algo que fez meu coração acelerar. Os pés estavam descalços, mas perfeitamente limpos, sem poeira, sem sujeira de piso, como se a pessoa tivesse sido colocada ali minutos antes. Dei mais 2 passos. Foi quando finalmente vi o rosto. Ele não era Cláudio. Não era nenhum paciente daquele mês. Era um rosto que eu reconheci de outro turno, mas não daquele ano. O homem parado ali estava morto havia 5 meses. Tratava-se de Agenor, um paciente da reabilitação que não resistiu após complicações respiratórias. Sua morte foi um caso difícil para toda a equipe, porque ele lutou por semanas. Eu mesma li seu prontuário final. E ele estava ali, em pé, no fim do corredor, exatamente com o avental que usava nas últimas semanas de internação. Meu corpo inteiro travou. Senti a pele do braço arrepiar lentamente, como se o corpo tentasse fugir antes de mim. A figura virou a cabeça para olhar na minha direção. Não girou o corpo, só o pescoço. Eu conhecia aqueles olhos. Eram os olhos fundos de alguém que passou meses internado. Mas ali não havia brilho, não havia foco, não havia presença de vida. Os olhos estavam fixos, estáticos. Ele ergueu o braço direito, apenas alguns centímetros, em um gesto que parecia indicar o centro do corredor. Eu dei um passo para trás. Ele deu um passo para frente. Foi lento, arrastado, mas sólido. Não era uma ilusão. Não era imaginação. A luz atrás dele vacilou, como se o local absorvesse parte da iluminação. Meu corpo finalmente reagiu. Dei 2 passos longos para trás, mantendo os olhos fixos nele. Era a única coisa que meu instinto dizia. Não vire as costas. A figura deu mais um passo. E então parou completamente. Por um longo segundo, achei que ele voltaria a se mover. Mas ele simplesmente ficou ali, com o braço levemente erguido, como se bloqueasse minha passagem. Foi então que, lentamente, o avental dele começou a perder contorno nas bordas, como se estivesse dissolvendo na própria sombra. As pernas ficaram translúcidas, depois o tronco, depois os braços. O rosto permaneceu por mais alguns segundos, até desaparecer como se nunca tivesse estado ali. Voltei para a sala em passos rápidos. Minha colega do turno perguntou por que eu estava pálida, mas não consegui responder sem parecer insana. Fui até o arquivo digital para ter certeza. O prontuário de Agenor ainda estava lá. Data de óbito, relatório médico, documentação completa. Passei o resto da madrugada na sala iluminada, evitando o corredor. Eu não sei por que Agenor apareceu ali.
Não sei se era um pedido, uma despedida, ou apenas uma repetição de algo que ele fazia em vida. Ele sempre pedia para caminhar no corredor, mesmo quando não podia. A única coisa que sei é que, naquele momento, senti que o hospital guarda mais do que histórias. Guarda presenças, algumas quietas, algumas perdidas, e algumas que, por algum motivo, ainda percorrem os mesmos caminhos mesmo depois de deixarem o corpo para trás. Meu nome é Dr. Marcos Lobo. Tenho 57 anos. Sou cirurgião geral desde 1994. Já presenciei mais mortes do que gostaria de lembrar. Já vi sobrevivências improváveis e tragédias silenciosas que nunca saíram da minha mente. Mas o que aconteceu comigo no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, numa madrugada gelada de junho de 2016, não tem relação com morte clínica, nem com falha médica, nem com o cansaço do plantão. Naquela noite eu encontrei alguém nos corredores da ala antiga. Alguém que, de acordo com o sistema do hospital, não existia mais havia quase 30 anos. O HCPA é enorme, cheio de alas novas e antigas. Quem trabalha ali conhece bem o Bloco C, um corredor mais isolado, com salas de apoio e antigas salas cirúrgicas desativadas. Durante a madrugada, apenas luzes de segurança ficam acesas, criando sombras longas e dando ao piso encerado um brilho que lembra a superfície de água parada. A ventilação naquele andar é contínua e fria, vinda diretamente dos ductos. Os passos ecoam mais do que deveriam, e o silêncio entre um eco e outro é tão grande que a gente escuta a própria respiração. Era quase 3 da manhã. Fui ao bloco antigo para pegar um instrumento que seria necessário ao procedimento de emergência. Eu nunca gostei daquele andar depois da meia-noite. Parecia que o prédio envelhecia de modo mais evidente nesse horário. A sensação de isolamento ali era absoluta. Eu estava revisando o protocolo de um paciente idoso com abdômen agudo. Precisávamos de instrumentação específica e a técnica de enfermagem da madrugada estava acompanhando outro caso. Assim, decidi ir pessoalmente buscar o material no Bloco C. Atravessei o andar silencioso, passei pelas portas antigas de metal e caminhei até a sala de estoque. Peguei o kit cirúrgico, conferi validade, lacres, tudo como de costume. Na volta, notei uma porta entreaberta no corredor. Era a porta do quarto 32, um dos antigos quartos de recuperação anestésica que não são mais usados. Na época, estava oficialmente desativado por reformas que nunca eram concluídas. Eu não deveria olhar, mas olhei. Dentro do quarto havia alguém em pé, próximo à cama do fundo. Uma mulher. Ela usava um uniforme antigo de enfermagem, daqueles verde claros desbotados, com touca de tecido, coisas que não se vê mais há muitos anos. Os braços estavam cruzados na altura do tronco, e o rosto estava inclinado para baixo. Pensei imediatamente que fosse uma funcionária da limpeza ou alguém que estava transitando ali sem autorização. Chamei. Licença, posso ajudar em algo? A mulher não reagiu. Algo no ar daquele quarto estava errado. Uma sensação de frio repentino, diferente do ar-condicionado, como se a temperatura tivesse caído apenas ali dentro. Aproximei-me devagar. Quando dei 3 passos em direção à porta, a mulher levantou o rosto. O gesto foi lento, muito lento, como se o pescoço não tivesse força, ou como se não fosse acostumado a esse movimento. Quando o rosto finalmente ficou visível, percebi que ela era jovem, muito jovem, talvez 20 e poucos anos. Mas os olhos estavam opacos, sem brilho, sem foco, sem reação ao estímulo luminoso. Ela me observava, mas não com atenção humana. Era como se ela buscasse reconhecimento, como se esperasse que eu soubesse quem ela era. Eu segurei a prancheta mais firme entre as mãos e me identifiquei como médico, tentando entender se ela precisava de ajuda. Nenhuma resposta. Foi apenas quando dei mais 2 passos que percebi o detalhe que congelou o sangue nas veias. O uniforme dela estava completamente seco, limpo, alinhado, exceto por uma marca escura, algo como um rasgo antigo, bem no abdômen, na linha média. Exatamente onde um paciente vítima de trauma abdominal receberia a primeira incisão. E não fazia sentido algum uma enfermeira ter uma marca assim naquele local. O tipo de marca que se vê em um paciente, não em um profissional. Algo muito errado estava naquele quarto.
Quando me aproximei mais um pouco, ela ergueu a mão esquerda, não de forma ameaçadora, mas como se quisesse indicar algo atrás de mim. Olhei por reflexo, rápido. Não havia nada no corredor. Quando voltei o olhar para ela, ela estava mais perto da porta, e eu não ouvi passos, não ouvi roupa, não ouvi movimento algum. Ela havia avançado pelo quarto sem produzir nenhum som. A respiração ficou pesada, não pela presença dela, mas pela forma como a realidade parecia fora de lugar. Era como se o espaço estivesse se reorganizando, como se ela pertencesse àquele quarto de uma forma que eu não entendia. Então ela finalmente abriu a boca, não para falar, apenas para deixar sair um leve tremor no queixo, como se quisesse formar palavras, mas não conseguisse. Eu não sabia se ela precisava de mim, ou se queria que eu a deixasse em paz. Nesse momento, a luz do quarto oscilou, e por um segundo, apenas um segundo, o rosto dela mudou. Não de expressão, mas de tempo. Como se envelhecesse décadas em um piscar de olhos. Linhas profundas surgiram na pele. O cabelo escurecido ganhou áreas brancas. A postura cedeu levemente. Era como se eu estivesse vendo duas versões da mesma pessoa ao mesmo tempo. A enfermeira jovem, que talvez tenha trabalhado ali décadas atrás, e a mulher que envelheceu sem nunca sair daquele quarto. E então, com a mesma lentidão com que apareceu, ela virou o corpo, caminhou até a cama do fundo e simplesmente se apagou. Não desapareceu em luz, nem virou sombra. Apenas deixou de estar ali, como se tivesse sido retirada do ambiente. Saí do quarto sem correr, mas com as pernas travadas. Quando cheguei à enfermaria, comentei com a supervisora, cuidadoso para não parecer irracional. Ela olhou para mim com um semblante preocupado, mas não surpreso. Apenas disse: "Quarto 32, já ouvi histórias. No passado, uma enfermeira faleceu após um incidente cirúrgico, mas o nome dela... Bom, não comentamos isso com novos funcionários." Pesquisei nos arquivos do hospital. Nos registros antigos, encontrei uma enfermeira chamada Catarina Luiza, vitimada em 1987 por complicações pós-operatórias após uma agressão na rua. Ela havia sido atendida exatamente no bloco C, e o leito dela nos registros médicos era o leito 3 do quarto 32. Eu nunca fui de acreditar no sobrenatural. Sou médico, científico, acostumado com lógica, protocolos, evidências, mas desde aquela madrugada passei a compreender que hospitais guardam mais do que histórias clínicas. Algumas presenças permanecem onde sofreram, outras retornam para os lugares onde cuidaram dos outros, e algumas apenas repetem os últimos passos que deram. Hoje, quando passo pelo corredor do bloco C, evito olhar para o quarto 32, porque sei que existe alguém ali dentro. E não importa o que digam, ela não está descansando. Meu nome é Larissa Montenegro. Tenho 32 anos e trabalho como enfermeira há quase uma década. Sempre soube que hospitais guardam muito mais do que vida e morte. Guardam ecos, guardam lembranças e algumas vezes guardam coisas que não deveriam permanecer. O que aconteceu comigo no Hospital Geral de Fortaleza, numa madrugada abafada de julho de 2019, não tem explicação lógica. Se eu não tivesse vivido cada segundo daquele plantão, não acreditaria. Mas naquela noite, dentro da UTI neonatal, eu percebi que nem todos os choros vêm de crianças vivas e que alguns passos não pertencem a ninguém que esteja respirando. A UTI neonatal do HGF sempre parece mais silenciosa do que o resto do hospital, mesmo com o som constante dos monitores cardíacos. A iluminação é amena, as luzes ficam suavizadas para proteger os recém-nascidos e o ar acondicionado deixa tudo frio o suficiente para causar arrepios mesmo em plantões tranquilos. Naquela madrugada, o clima estava estranho. O hospital estava mais cheio do que o normal. Havia mães esperando notícias, médicos correndo entre alas e, ao mesmo tempo, um silêncio pesado parecia se estender por corredores específicos. Eu conhecia cada canto da ala neo, sabia onde a sombra caía, onde o ar fazia curva, onde as luzes vacilavam quando o gerador alternava a carga. Mas naquela noite, o corredor ao lado da antiga UTI estava diferente.
Era como se aquele trecho do hospital estivesse aguardando alguma coisa. O relógio marcava 02:14 quando fui checar as bombas de infusão dos incubadores. O ar estava frio, constante, como sempre. As luzes azuis, projetadas acima das incubadoras fototerápicas, davam à sala um aspecto quase sobrenatural, mas rotineiro para quem trabalha ali. Depois de reorganizar medicações, fui até a sala de descanso pegar uma manta fina, porque o ar gelado da madrugada estava incômodo demais. A sala ficava após um pequeno corredor que leva às antigas unidades da UTI. Salas desativadas há anos, usadas apenas para armazenamento. Continuei caminhando, pensando em coisas simples: o turno da manhã, a rotina com minha filha, a lista de compras do fim de semana. Nada além disso. Foi aí que ouvi o primeiro som. Eram passos. Passos pequenos, curtos. Ritmos muito regulares, como se fossem de alguém andando descalço. O tipo de passo que se espera de uma criança. Mas não de madrugada. E não naquela ala onde nenhuma criança fica solta. Jamais. Parei imediatamente. Os passos pararam também. Respirei fundo e segui mais alguns metros. Os passos voltaram, agora mais próximos. Olhei para trás, para o corredor inteiro. Nada. Ninguém. O hospital naquela parte estava vazio. O ar permaneceu frio, mas a sensação mudou. Senti que havia alguém muito perto de mim, numa altura baixa, como se eu estivesse acompanhada por uma criança invisível. Voltei alguns passos com cuidado, observando o piso claro da ala. Nenhuma sombra projetada, nenhum reflexo. Mas os passos continuavam seguindo o meu ritmo, como se algo estivesse me acompanhando em sincronia perfeita. Fui até a salinha de descanso mais rápido do que o normal. Peguei a manta e, na volta, os passos não seguiram meu ritmo. Eles anteciparam. Como se o que estivesse ali tivesse começado a caminhar alguns segundos antes de mim. Aquilo me fez parar no meio do corredor. Foi quando percebi, à minha esquerda, a porta entreaberta da antiga sala 07, uma das áreas que foram usadas por anos como UTI neonatal antes da modernização da ala. A porta estava aberta apenas o suficiente para deixar ver uma fresta escura lá dentro, e foi de dentro da sala que ouvi algo se movendo. Não arrastando, mas caminhando, de forma ritmada, metódica, como uma rotina que alguém repetiu muitas vezes. Meu coração acelerou, mas a sensação maior era de alerta, não de pânico, como se algo pedisse que eu observasse. Aproximei a mão da maçaneta, muito lentamente. O ar dentro da sala parecia mais frio do que o resto da ala. Quando empurrei a porta o suficiente para enxergar parte do interior da sala, vi algo que nunca vou esquecer. No fundo, próximo ao antigo suporte de incubadora, havia a silhueta de uma criança, em pé, olhando para a parede. A altura era equivalente à de uma criança de aproximadamente 2 anos. Os braços estavam ao lado do corpo, e a cabeça estava levemente inclinada para trás, como se a criança estivesse observando algo acima da própria linha de visão. Meu corpo inteiro congelou. Piscar me custou segundos. Quando olhei novamente, a silhueta não estava mais no fundo. Estava agora mais perto, a uns 4 metros da porta, e eu não tinha ouvido nenhum movimento. A silhueta tinha contorno, mas não detalhes. Era escura, mas não sólida. Tinha forma, mas não volume. Eu tentei falar alguma coisa, mas a voz falhou. Era como se o ambiente tivesse drenado o som por completo. Não havia eco, não havia ruído, nada. O hospital, naquele instante, parecia outro lugar. A silhueta deu um passo na minha direção. Um único passo. E esse único passo fez tudo dentro de mim entrar em alerta absoluto. Eu recuei. 2 passos. Ela permaneceu imóvel por alguns segundos que pareceram longos demais. E então fez o pior movimento possível. Levantou o braço lentamente e apontou para o teto da sala. Olhei para cima com reflexo, sem pensar. O teto era apenas o teto. Lâmpadas embutidas, fiação isolada, teto antigo, nada fora do normal. Quando voltei o olhar, a silhueta estava à porta,
a menos de 1 metro de mim. Eu nem sempre lembro da sensação exata daquele momento, mas lembro do frio súbito, quase doloroso, que tomou meus pulmões e me fez perder o fôlego. Era um frio de ausência, como se aquilo não fosse presença física, mas uma memória que nunca deveria ter permanecido. A silhueta então recuou, de forma rápida, porém silenciosa, e desapareceu no fundo da sala, dissolvendo-se como sombra apagada por luz fraca. Corri até a ala principal, segurando a manta contra o peito. Fiquei lá, ao lado da incubadora do recém-nascido mais crítico, respirando mais rápido do que deveria. Uma colega perguntou se eu estava pálida, mas eu não soube como responder sem parecer instável. No fim do plantão, comentei discretamente com a técnica mais antiga da equipe. Ela ouviu as descrições, olhou para mim e disse apenas: "A sala 07? Foi ali que, anos atrás, uma criança ficou internada por meses. A mãe vinha todos os dias, mas o bebê não resistiu. Dizem que às vezes alguém escuta passos de criança naquele corredor, mas ninguém comenta, para não assustar as mães." Ela disse isso com naturalidade, como se falasse de uma história antiga que ainda não se apagou completamente. Eu nunca soube quem, ou o que, estava naquela sala naquela noite. Se era memória, presença, projeção, ou algo que encontrava conforto em repetir um caminho que percorreu um dia. O que sei é que alguns passos, por menores que sejam, não pertencem ao mundo dos vivos. E quando eles aparecem em um hospital, especialmente perto de salas onde vidas se iniciaram e se encerraram cedo demais, deixam claro que o passado raramente se despede por completo. Hoje, quando passo pela antiga sala 07, evito olhar para dentro, porque não quero descobrir que aquela silhueta ainda está ali, parada, apontando para o teto, como se esperasse que alguém finalmente entendesse. Meu nome é Rodolfo Mariano, tenho 45 anos e trabalho como vigilante noturno há quase 2 décadas. Já cuidei de escolas, fábricas, estacionamentos, mas nada, absolutamente nada, se compara às madrugadas que passei no hospital do Juqueri, em Franco da Rocha. Parte do complexo é ativo até hoje, mas os prédios mais antigos, aqueles erguidos no fim do século XIX, são sombras de si mesmos. Numa madrugada de abril de 2021, dentro de um dos pavilhões desativados, descobri que nem sempre estamos sozinhos quando caminhamos por um corredor escuro, e algumas presenças não se importam em se esconder. O Juqueri é um labirinto. Prédios novos convivem com alas antigas, marcadas por janelas altas, paredes grossas e longos corredores sem vida. À noite, Franco da Rocha costuma ser silenciosa, e o vento que passa pelo mato da área externa cria ruídos baixos, quase como se o lugar respirasse. Os vigilantes se dividem entre rondas internas e externas. Eu fazia a ronda interna do pavilhão 4, totalmente desativado, exceto por uma pequena sala usada como arquivo morto. A iluminação era reduzida a alguns pontos estratégicos e boa parte do caminho precisava ser feita com lanterna, já que muitos sensores estavam quebrados havia anos. Naquela madrugada, eu estava sozinho naquele bloco. E mesmo antes de acontecer qualquer coisa, senti que havia algo diferente no ar. Uma mistura de cheiro de papel velho, umidade e um silêncio que parecia carregar memória. Era pouco depois da 1 da manhã quando iniciei a segunda ronda. O pavilhão 4 é um dos mais antigos, e o caminho por dentro dele parece sempre mais longo do que de fato é. O piso rangia sob o peso da bota, e o eco dos movimentos fazia parecer que havia sempre alguém logo atrás de mim. Passei pela antiga sala de contenção, pelos quartos vazios e pela sala cirúrgica desativada. Tudo estava exatamente como deveria estar. Vazio. Fui até o fundo do corredor, conferi trancas e comecei o caminho de volta. Foi na metade do corredor que percebi uma porta aberta que, momentos antes, estava fechada. Era a sala de observação antiga, onde décadas atrás, pacientes eram deixados em macas para avaliação. Eu sabia que tinha trancado aquela porta no início do turno. A chave estava no meu bolso. Ninguém mais tinha acesso ali. Levantei a lanterna. A porta estava entreaberta, com o fecho completamente solto.
A luz da lanterna entrou na sala e iluminou uma visão que fez meu corpo inteiro paralisar. Uma pessoa estava sentada na maca. A princípio pensei que fosse algum morador de rua que tivesse invadido o prédio. Isso acontece. Mas conforme a lanterna iluminava o corpo, percebi detalhes que não faziam sentido. A figura estava sentada com as costas muito retas, as mãos apoiadas nos joelhos, a cabeça levemente inclinada para baixo. O uniforme que usava era antigo, um tipo de roupa hospitalar que eu só tinha visto em fotos históricas penduradas na recepção do pavilhão principal. Era uma roupa de paciente, não usada desde os anos 80. Dei um passo para trás. A figura levantou o rosto. E foi aí que tudo desmoronou. O rosto não tinha a expressão que um invasor teria. Não havia medo, raiva ou surpresa. Havia apenas um vazio absoluto, como se os olhos não registrassem luz da forma normal. Eles pareciam refletir a lanterna como vidro molhado, mas sem vida por trás. Falei algo tentando manter o tom firme de vigilante. Senhor, precisa sair daí. Esse bloco está fechado. A figura permaneceu imóvel, como se não tivesse ouvido, ou como se estivesse ouvindo algo completamente diferente. Dei mais um passo, aproximando a lanterna o suficiente para ver detalhes do rosto. A pele era pálida demais, quase acinzentada, e quando a luz bateu diretamente, notei marcas profundas no pescoço, como sulcos, cicatrizes antigas de contenção. Meu corpo reagiu antes da mente. Eu já tinha ouvido histórias antigas do Jukeri, histórias sobre pacientes esquecidos, abandonados, contidos de forma desumana. Mas nunca pensei que encontraria algo materializado ali, diante de mim. Decidi recuar e chamar reforço. Mas quando dei 2 passos para trás, a figura levantou-se da maca. O movimento foi lento, porém contínuo. Parecia não usar os músculos da forma como um ser vivo usaria. Era um levantar mecânico, como se o corpo estivesse sendo puxado por fios invisíveis. A figura ficou de pé. O hospital inteiro pareceu ficar mais pesado. O ar ficou mais denso, não frio, não quente, apenas pesado. A figura deu um passo em direção à porta, um passo sem som, sem peso. Eu ergui a lanterna, mas a luz parecia ficar mais fraca conforme se aproximava dele, como se fosse absorvida. A figura parou na porta, virou a cabeça devagar, até um ângulo que seria impossível para qualquer pessoa. E então fez um gesto que me marcou para sempre. Ela apontou para o corredor atrás de mim, lentamente, com o dedo rígido. Demorei alguns segundos para conseguir virar. Quando finalmente virei o corpo, o corredor estava completamente vazio. Mas o ar parecia pulsar, como se houvesse alguém muito perto, mas invisível. Quando voltei o olhar para a porta, a figura já não estava mais lá. Entrei na sala imediatamente. A maca estava vazia. Não havia marca de corpo. Não havia poeira mexida. Nada indicava que alguém estivesse sentado ali, exceto por uma coisa. No metal da maca havia marcas profundas, antigas, feitas por dedos. 5 marcas alinhadas, como se alguém tivesse segurado a borda com força extrema, décadas atrás. Eu encerrei a ronda antes da hora. Voltei para o posto de vigilância com a respiração acelerada, tentando encontrar uma explicação racional para o que vi. Conteúdos de memória, alucinação por privação de sono, luz enganando. Nada explicava a porta destrancada. Nada explicava a figura. Nada explicava o gesto. Nada explicava as marcas da maca que todos sabíamos que estavam ali, mas que ninguém mencionava. O Jukeri tem mais memória do que paredes. Muita dor ficou presa ali dentro. Dor de pessoas que nunca foram ouvidas, nunca foram compreendidas e talvez nunca descansaram. Eu trabalhei no pavilhão 4 por mais 6 meses. Nunca mais entrei naquela sala. E quando passava pelo corredor, evitava olhar para dentro, porque tinha a sensação constante de que alguém estava sentado na maca, esperando que eu voltasse. Meu nome é Regina Albuquerque. Tenho 53 anos e trabalho como técnica de radiologia há quase 30 anos. Não sou medrosa, não sou influenciável e já vi de tudo dentro de um hospital, desde pacientes que entraram falando e minutos depois não estavam mais respirando.
até histórias que a gente tenta não guardar na memória. Mas na noite de 11 de setembro de 2022, dentro do Hospital Cajuru, eu testemunhei algo que jamais consegui explicar. Descobri que algumas presenças não ficam presas a quartos ou corredores antigos. Algumas seguem os vivos, mesmo quando a gente tenta ignorá-las. O setor de tomografia do Cajuru fica em uma área relativamente isolada do hospital. À noite, apenas um iluminador permanece aceso, criando sombras longas que atravessam as paredes de vidro. O cheiro ali é uma mistura de éster, poeira fina e o odor metálico dos equipamentos. Às vezes, o ar-condicionado faz um ruído leve, constante, que ajuda a disfarçar o silêncio absoluto do turno da madrugada. Um corredor atrás da sala de comando liga a tomografia à antiga ala de trauma, desativada, mas ainda repleta de equipamentos velhos cobertos com lençóis. É um corredor frio, onde as luzes costumam falhar e onde raramente alguém pisa de madrugada. Naquela noite, precisei usar o caminho desativado porque a ala principal estava em manutenção elétrica. Eu sabia que não estaria sozinha, mas não no sentido que imaginava. O plantão estava calmo. Eu havia acabado de posicionar um jovem motociclista para a tomografia. Após o exame, enquanto a equipe da emergência o encaminhava para a cirurgia, fiquei responsável por desligar e organizar o setor para o próximo atendimento. O relógio marcava 00:52. Peguei minha prancheta e anotei os últimos parâmetros de exame. Tudo comum. Até que percebi algo estranho no monitor. A câmera da sala de tomografia mostrava a maca vazia, mas havia algo no canto direito da imagem. Uma sombra, como se alguém estivesse parado ali. Pensei ser falha no sensor, algo comum em câmeras antigas. Desliguei o monitor e fui até a sala para conferir pessoalmente. Ao entrar na sala de tomografia, senti o ar mudar. O ambiente sempre é frio por causa dos equipamentos, mas daquela vez era diferente. Era um frio pesado, que parecia se concentrar num ponto específico, ao lado do tomógrafo. Ali, exatamente no ponto onde a câmera tinha mostrado a sombra, estava uma mulher, parada, imóvel, de cabeça baixa. Usava camisola hospitalar antiga, daquelas que não são mais distribuídas desde o início dos anos 2000. O cabelo era longo, escuro, caindo sobre o rosto. De início, pensei que fosse uma paciente da ala psiquiátrica. Era raro, mas às vezes, pacientes conseguiam sair dos quartos. Chamei de maneira calma. Senhora, a senhora não pode ficar aqui. A mulher não se moveu. Nenhum músculo do corpo reagiu. A respiração dela também não era perceptível. E isso me fez dar um passo involuntário para trás. Aproximei-me lentamente, tentando identificar se ela precisava de ajuda médica. Senhora, vai ficar tudo bem. A senhora está me ouvindo? A mulher continuou imóvel. Foi então que percebi algo extremamente perturbador. O pé direito dela estava virado para dentro, como se tivesse sido fraturado há muito tempo e curado de maneira irregular. A postura era completamente tensa, rígida. E o mais estranho, a camisola não acompanhava nenhum movimento de respiração. Era como se o corpo estivesse parado demais. Quando dei mais um passo, a mulher virou o rosto para mim, mas não girou o pescoço, apenas o rosto, num movimento mínimo. E naquele instante, eu entendi. Ela não estava olhando para mim, ela estava olhando através de mim, como se visse algo atrás do meu corpo. A sensação de presença atrás de mim foi imediata. Meu instinto quase me empurrou para a frente, mas permaneci ali, tentando entender. A mulher então ergueu o braço direito, muito devagar, e apontou para o corredor desativado atrás da sala. Apenas isso. E manteve o braço apontando. Foi o suficiente para eu sentir o coração acelerar com força. Respirei fundo, virei-me e olhei para o corredor escuro. Nada. Mas a sensação de que algo estava ali era tão nítida quanto o piso debaixo dos meus pés. Quando voltei o olhar para a mulher, ela estava mais perto. Não ouvi passos. Ela simplesmente se aproximara. Agora estava a menos de 1 metro de mim.
Consegui ver o rosto com clareza. A pele era extremamente pálida. Os olhos estavam profundos, quase sem cor. E havia uma marca escura no pescoço. Uma marca larga, circular, que não parecia ferida recente. Eu senti que não deveria estar ali. Senti que estava interferindo em algo que não me pertencia. Dei um passo para trás. A mulher deu um passo para frente. Não houve som no movimento. Ela estendeu a mão esquerda na minha direção. Os dedos estavam rígidos, a pele fria e as unhas curtas demais, como se tivessem sido cortadas por alguém que não queria deixar marcas. Quando a mão dela chegou a poucos centímetros do meu braço, senti uma pressão no peito. Não física, mas emocional. Era uma sensação impossível de descrever, como se eu estivesse prestes a lembrar de algo que nunca vivi. A mulher aproximou o rosto e murmurou algo que eu não entendi. Não era idioma, não era som articulado. Era como se ela tentasse vocalizar um pedido, mas a voz não saía. Foi nesse instante que a luz do corredor desativado acendeu. Luz forte, branca, instantânea. Instintivamente, virei o rosto para ver o que acontecia. E quando voltei a olhar para a mulher, ela não estava mais lá. Saí da sala rapidamente. Fechei a porta. Voltei para o posto de comando com a respiração pesada. Revisei a câmera. A gravação mostrava apenas a sala vazia. Contei o ocorrido para a enfermeira do turno seguinte. Ela não riu. Não duvidou. Apenas disse: "Você não é a primeira que vê. Dizem que, há muitos anos, uma paciente psiquiátrica fugiu da ala de cima e acabou entrando na tomografia. Ela não resistiu." Perguntei se havia registros oficiais. Ela balançou a cabeça negativamente. A maior parte dos documentos daquele período se perdeu após uma reforma. Mas todos os antigos sabiam da história e evitavam o corredor desativado. Não sei o que aquela mulher queria. Não sei se pediu ajuda ou se queria que eu não atravessasse o corredor onde morreu. Tudo o que sei é que algumas presenças não desaparecem. Elas não estão presas às salas antigas. Elas seguem o ambiente, seguem a dor, seguem os vivos. E desde aquela noite, toda vez que entro na sala de tomografia sozinha, sinto o ar ficar pesado no canto direito, exatamente onde ela estava. E evito olhar para lá, porque tenho medo de descobrir que ela está me olhando de volta. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima!